Olá, você que está estudando direito administrativo, direito regulatório, direito econômico, você sabe como que a nossa Constituição trabalha a sua intervenção no domínio econômico? Isso é conteúdo obrigatório para quem estuda essas disciplinas. Nesse vídeo de hoje, que é o segundo vídeo dessa aula, a gente vai abordar exatamente isso, um mapa de como a Constituição, em que artigos, aborda cada uma das suas formas interventivas. A gente está aqui nesse quadradinho daqui, a intervenção econômica na Constituição Federal. No primeiro vídeo do canal, a gente trabalhou os 3 primeiros tópicos: o Estado regulador, a ordem econômica na nossa Constituição e o conceito de regulação versus regulamentação. Então, nesse quarto vídeo a gente fala de intervenção econômica na CF, nos próximos vídeos eu falo das 2 ondas regulatórias no Brasil e, por último, a gente fala de monopólio estatal. Nesse canal, página 1, se o conteúdo foi relevante para você, por favor, já deixa aí a sua curtida, assine o canal. Vamos lá para o conteúdo. Quando a gente fala, então, da disciplina constitucional da intervenção do Estado na economia, a gente pode falar que essa intervenção ela pode ser direta ou indireta. A gente falando da atividade regulatória, a gente está aqui, ó, artigo 174, é uma intervenção indireta, o Estado não está atuando ali diretamente na economia, mas ele está falando, quem quiser atuar em tal atividade econômica vai ter que seguir determinadas regras. Quem quer abrir um restaurante tem que seguir as regras determinadas pela Anvisa. Quem quiser abrir uma emissora de rádio vai ter que seguir as regras estabelecidas pelas leis e reguladas pela Anatel. A segunda forma, que a gente vai estudar mais profundamente, é a intervenção direta. O Estado intervém diretamente na economia, seja prestando seus serviços públicos, como por exemplo em um hospital público, em uma escola pública, isso está lá no artigo 175, seja com o desenvolvimento de alguma atividade econômica. Essas atividades econômicas estão lá tratadas no artigo 173 da Constituição. Por exemplo, abrindo uma empresa que vai levar uma caixa, uma encomenda sua para um outro local, para o endereço que você determinou, a exemplo do SEDEX, e aí a gente tem aí a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, como uma atuação na atividade econômica. E essa atuação na atividade econômica a gente já pode dividir também em 2 outros modelos. O primeiro aqui, em regime de concorrência, e um segundo em regime de monopólio. Os Correios, eles concorrem com outras empresas quando a gente fala de caixas e malotes, encomendas. Então a gente tem empresas privadas que competem com a SCT quando a gente vai falar de malotes, caixas a serem enviadas, né, nessa parte de correio. E em regime de monopólio, quando o Estado está trabalhando ali monopolisticamente uma atividade econômica. Exemplo, extração de petróleo. Apenas o poder estatal pode extrair petróleo, eles têm um monopólio sobre isso. Se quiser passar o direito de extração do petróleo para o setor privado, para alguma empresa, como por exemplo para a Shell, essas empresas podem até receber um privilégio, mas nunca vão ter um monopólio que vai ser sempre do Estado. O Estado é quem vai explorar essa atividade econômica. Tá, esse é um mapa constitucional, a gente tem aí desde o artigo 174, 175, em atividades econômicas é o 173, esses 3 artigos falam da intervenção do Estado na economia. Alguns outros artigos a gente aprofunda nessa série de aulas falando do regime de concorrência e também no regime de monopólio, que vai ser o último vídeo dessa série sobre intervenção do Estado no domínio econômico. Para encerrar esse vídeo de hoje, eu vou falar aqui sobre a origem, a forma e os meios da intervenção estatal. Isso é bem simples, a origem pode vir de atos de todas as 3 naturezas, seja um ato administrativo, seja um ato legislativo, seja jurisdicional. Lembra que o ato administrativo ele não só é emanado do Poder Executivo. Assim como o legislativo e o jurisdicional não vem só lá do poder legislativo e do poder judiciário. A gente fala aqui de atos, são das 3 espécies. Claro que tipicamente o executivo pratica o ato administrativo e atipicamente ele pode legislar, pode ter um decreto, ele pode jurisdicionar, ele pode decidir aplicar uma penalidade em uma empresa e assim, isso tudo a gente está falando dentro do poder executivo. Então a origem pode vir de diversos atos. Se a gente falar de regulamentação, é de um ato legislativo. Vamos lá, para as funções, para as formas, né? A gente tem que a regulação ela pode aparecer de forma repressiva, como por exemplo uma fiscalização, aplicando multa naquela rádio pirata, naquela emissora de rádio que invadiu outras frequências ou que está emitindo sua programação numa potência além da permitida, seja também, em segundo lugar aqui, numa função promocional, ou seja, incentivando determinadas condutas, o que também é chamado pelo nome esquisito de sanções positivas ou sanções
premiais, né? Cuidado com isso, quando se usa a palavra sanção, a gente pensa logo numa penalidade, algo de negativo. Nesse tópico, nessa disciplina, é comum a gente ver a palavra sanção premial ou sanção positiva, indicando exatamente que é um incentivo, um prêmio, caso você atinja determinados indicadores. Então, empresas de telecomunicações que têm até tal prazo para colocar o sistema de 4G na telefonia móvel celular e acesso à internet nas regiões. Se colocar antes do prazo, recebem determinados prêmios, alguns benefícios tributários ou isenção de taxas. Essas são duas formas, então, ou reprime ou incentiva. E é exatamente isso que aparece também nos meios. Os meios aqui, a regulação pode acontecer por fiscalização, pode acontecer também por incentivo. E a gente também tem a regulação acontecendo por planejamento. Então, a atividade do Estado de se planejar, o Estado, quando tem o nosso orçamento, planejamento, se planejando sobre como ele vai gastar o seu erário no ano que vem, isso faz parte da regulação do Estado. Quem diz que vamos dedicar alguns bilhões a um programa social ou dedicar alguns bilhões a investimento em infraestrutura, isso faz parte da atividade regulatória do mercado também, é intervenção econômica do Estado na economia. E com isso a gente finaliza o estudo, né, esse resumo sobre a intervenção econômica, como regulada na nossa Constituição Federal. No próximo vídeo a gente fala das duas ondas regulatórias, penúltimo vídeo dessa parte da matéria. Se tem mais algum conteúdo que gostaria de ver nesse assunto, pode deixar aqui nos comentários, responda a todos eles. Por favor, assine o canal, curta. O canal foi feito primariamente pensando nos meus alunos, para que possam revisar o nosso conteúdo de forma rápida, com um resumo ou com um roteiro de estudos como esse mapa de hoje da Constituição Federal praticando a intervenção estatal na economia. Mas espero que aproveite a mais pessoas. Agradeço já aos professores das universidades pelo Brasil inteiro que vêm indicando esses vídeos para os seus alunos. Vejo aqui os acessos vindo de links por diversas das nossas universidades pelo país, públicas e privadas. Agradeço aí pelo prestígio que vem nos dando. Até o próximo vídeo.